Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do Motiva 21. Essa noite nós vamos falar sobre um tema muito importante. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Meu áudio tá bom para você, Linda? Tá jóia. Tá me Tá ouvindo bom? bem? Tô ouvindo bem. O vídeo também tá bom? Tá jóia, tá ótimo. Então Seja pronto. muito bem-vindo ao nosso canal do Motiva. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço o convite. Obrigada por aceitar, obrigada por estar aqui conosco. É um assunto muito importante, uma live muito importante que eu tenho visto muitas famílias, né, de crianças com síndrome de Down com essa dúvida sempre entre ter autismo ou não ter. Então, para todo mundo que está chegando, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje Ó, nós já vi temos aqui, entrando um povo aí que eu conheço. Já vi entrando um povo aí que eu conheço tudo, hein? tá subindo aqui tudo rapidinho, não estou nem conseguindo acompanhar. Vai ser Já, sucesso essa já live. entrou bastante gente aí que eu conheço, que eu tô vendo só o nome aqui de gente conhecida. Que bom, glória a Deus. Então, Dr. Paulo Liberalesso é neuropediatra, é pós-graduado em análise do comportamento aplicada, ABA, mestre em neurociência, doutor em distúrbios de comunicação, diretor da Clínica Serena, né? Que é uma clínica localizada em Curitiba para intervenções em crianças com autismo, não é isso? Com transtorno do espectro autista. É isso aí. Doutor Paulo, eu sou Jordana e a todos que estão chegando, sou mãe do Theo, que tem 6 anos, que tem síndrome de Down. Sou mãe do Breno também, de 13 anos. E esse canal é Sabe um que meu canal... segundo nome é Breno, né? Meu nome Ah, é é? Paulo Breno Noronha Liberalesso. É uma Ah, raridade encontrar outro Breno. pois eu tenho um Breno aqui, menino de ouro, viu? Glória a Deus. Pois é, então, seja muito bem-vindo, doutor Paulo. E pode começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante para a gente. Legal. Eu acho que a gente podia, Jordana, primeiro falar exatamente sobre a importância desse tema, né? Sim, Porque ele é um tema que, ele na verdade é pouco discutido hoje em dia e é extremamente importante. Isso é uma coisa que eu costumo dizer muito. Existem algumas condições na neuropsiquiatria que elas foram sendo relegadas a um segundo plano. E as comorbidades da síndrome de Down é uma dessas situações. Quer dizer, qual que é a impressão que a gente tem? A impressão que a gente tem é que a sociedade acadêmica, a sociedade científica entendeu que já sabia tudo sobre síndrome de Down e você percebe nos últimos, talvez, 15 anos, uma desaceleração muito grande na produção de conhecimento científico sobre síndrome de Down. E o que a gente volta a perceber atualmente? Que a gente sabe muito pouco sobre síndrome de Down. A gente sabe aquele básico, mas existe uma quantidade gigantesca de conhecimento que está enterrado ainda e que a gente precisa, na verdade, desenterrar e conseguir compreender isso. Então, isso que nós vamos discutir hoje à noite aqui, que é essa interface entre essas duas condições, que é a síndrome de Down e o transtorno do espectro autista, é alguma coisa que durante muitos anos nem se pensou nisso. Não se cogitava que isso pudesse ser possível, né? Eu tenho uma casuística, um estudo já grande de crianças e adolescentes com síndrome de Down e autismo, e os números, quando a gente vai olhar os números, eles são assustadores, na verdade, assim, né? É difícil a gente pensar como que durante tanto tempo nós não percebemos essa associação. Eu tenho uma casuística de crianças com síndrome de Down que está em torno já de 500, 550 crianças mais ou menos, e nós vamos nesse grupo de crianças com síndrome de Down buscando outras condições neuropsiquiátricas. Então, dentro dessa população, a gente estuda transtorno do espectro autista, a gente estuda deficiência intelectual, estuda desenvolvimento de fala, estuda déficit de atenção com hiperatividade. Então, eu vou dar o número para vocês dessa casuística, que é grande, são 550 crianças e adolescentes com síndrome de Down. O que nós percebemos, né? Quando nós fazemos uma avaliação crítica desse grupo, a última, claro que esse número, pessoal, ele vai mudando conforme esse número vai aumentando de crianças, né? Mas a última avaliação que a gente tinha, que deve ter uns 2 meses mais ou menos, nos mostrava
que 19,7% das crianças e adolescentes com síndrome de Down também têm transtorno do espectro autista. Gente, 19,7% é 20%. Às vezes, quando a gente fala 20%, a gente pode ficar um pouco difícil da gente pensar sobre esse valor. Isso significa que de cada 5 crianças com síndrome de Down, uma é autista. De cada 5 crianças com síndrome de Down, uma é autista. E você sabe por que isso é muito problemático? Primeiro, porque os médicos e os outros profissionais da área da saúde também não pensam nessa possibilidade. Portanto, nunca se faz diagnóstico de autismo em crianças com síndrome de Down. Simplesmente porque você não pensa nisso. E como você não pensa, o médico ele costuma atribuir tudo o que acontece com uma criança com síndrome de Down à própria síndrome de Down. E aí, sempre que eu dou aula sobre isso, eu falo assim, pessoal, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. A gente tem que pegar o estudo inicial de síndrome de Down, que é de 1866, e ler aquele artigo. Esse artigo ele é free na internet, dá para baixar lá e ler, viu? Você coloca John Langdon Haydon Down, que é o nome do cara que descreveu a condição, John Langdon Haydon Down, PDF 1866. E você vai ler lá o artigo. O que vocês vão perceber? Que nesse artigo original, nesse artigo seminal, ninguém falava nada sobre comportamento autístico. Portanto, comportamentos autísticos não fazem parte da síndrome. Portanto, se você tem comportamentos autísticos em uma pessoa com síndrome de Down, você tem duas condições, síndrome de Down e transtorno do espectro autista. Esse número de 20% de autistas na população com síndrome de Down, nós fomos trabalhando com esse número para tentar entender melhor isso, né? E o segundo número que a gente descobriu, ele é mais preocupante ainda. Então, lembrem, eu estou falando de um grupo de 550 crianças com síndrome de Down, das quais 20% também era autista. Aí a gente foi pegar essas 20% que eram autistas aqui e fomos conversar com essas famílias e perguntar assim, olha, quantos de vocês sabem que seu filho é autista? Só 2 tinham diagnóstico. Então, presta atenção, daquele primeiro grupo de 550 crianças com síndrome de Down, só 2 famílias sabiam que as crianças tinham transtorno do espectro autista. E aí nós pegamos essas 2 e falamos assim, olha, já que teu filho tem síndrome de Down e é autista, o que ele faz de tratamento para autismo? Sabe qual foi a resposta? Nada. Não trata autismo. Ou seja, além da gente subdiagnosticar o autismo na síndrome de Down, mesmo quando rarissimamente esse diagnóstico é feito, essas crianças não são tratadas. E aí é uma especulação, mas a impressão que eu tenho é que muitas pessoas pensam assim, olha, síndrome de Down é uma condição que compromete tanto as crianças que talvez não valha a pena tratar o autismo. Só que isso é um erro brutal. Isso é um erro brutal, porque eu tenho pacientes com síndrome de Down grandes hoje em dia, grandes que eu digo, crianças grandes, adolescentes, né? Em que o menor problema deles é que é síndrome de Down. Síndrome de Down a criança leva com uma tranquilidade enorme. O grande problema é ser autista. E veja, autismo tem intervenção, autismo tem tratamento. Então, esse é um diagnóstico muito negligenciado e a gente precisa pensar mais nisso e a gente precisa discutir mais isso. Veja, eu acho que eu hoje em dia só estudo autismo, comportamento e epilepsia. E eu acho que esse ano talvez essa seja a 3ª vez ou 4ª vez que eu estou falando com alguém sobre isso. Então você veja assim, isso é um tema que tinha que toda semana alguém está falando sobre isso, para as pessoas poderem pensar sobre isso, né? E isso não está na mídia, tá certo? A Ana Paula Damo entrou aí, uma querida, mãe de criança minha também. Então eu aproveito, Jordana, para te agradecer pelo convite, porque esse é um tema super contemporâneo e um tema que nós precisamos realmente discutir. E quando eu falei que a gente ia fazer uma live sobre o autismo na síndrome de Down, muitas pessoas perguntaram, mas como assim, né? Como assim? Ou seja, praticamente é um pepino, é um pepino. Se você pensar, menina, que de cada 5 pessoas com síndrome de Down, uma tem autismo, olha a quantidade de gente
que nós não estamos beneficiando com o tratamento, né? Porque existem hoje modalidades de intervenção fantásticas para transtorno do espectro autista. Essa clínica que você citou, que é uma clínica que eu sou sócio dela, aqui em Curitiba, o Serena, nós tratamos outras condições ali também e tal, mas o forte ali é transtorno do espectro autista. E a gente costuma tratar mais autista pequenininho, autista bebê, né? O resultado que você tem quando você faz um tratamento de boa qualidade, uma intervenção de boa qualidade para essas crianças, é gigantesco, é gigantesco. Você muda o rumo da vida da criança da água para o vinho. Então nós não podemos tirar essa oportunidade das crianças. E a forma de pensar na síndrome de Down, gente, é o oposto. Então alguém poderia eventualmente pensar assim, poxa, mas uma criança com síndrome de Down já tem tanta dificuldade, deixa esse negócio de autismo para lá. É justamente o contrário. É justamente porque ela tem muita dificuldade que aquilo que é possível de tratar, nós temos que tratar. Porque isso vai ajudar a melhorar a qualidade de vida daquela criança. Sim, isso é importante. Por isso que eu quis muito trazer essa live para o nosso canal. Nosso canal é novinho. Ele saiu do forno aí tem 1 mês, 2 meses. Mas já está começando bem, porque o importante é começar com o assunto importante. Está começando bem e eu te sigo há muito tempo, né? E eu falei, gente, eu vou convidar o doutor. Será que ele vai aceitar? E olha aí, que bom, que maravilha, que assunto tão importante. Se as pessoas tivessem um pingo de noção do tão importante que é. Eu fui professora há muito tempo e eu tive alguns alunos já adolescentes, né, com autismo. E eu via que eu era professora da Secretaria de Educação, a dificuldade que eles tinham já na adolescência de não ter o diagnóstico, né? O diagnóstico precoce. Então, imagina numa criança que já tem a síndrome de Down e que não tem esse diagnóstico, a dificuldade a gente pode multiplicar aí por muitas vezes, né, doutor? Me corrija se eu estiver errado. É exatamente isso, é exatamente isso. E o que eu mais friso, né, pessoal, há o que fazer. Existem algumas condições na neuropsiquiatria que a gente tem muito pouco para oferecer, mas o transtorno do espectro autista não é uma dessas condições. Nós temos hoje tecnologia enorme para oferecer para essas crianças, então não dá para comer bola nisso. É muito comum que os, principalmente alunos, né, que estão em formação, pergunte assim, mas Paulo, como que a gente faz para pensar em autismo numa criança com síndrome de Down? Sabe qual que é a minha resposta? Minha resposta é a seguinte, esquece que ela tem síndrome de Down. É simples, é só você esquecer que ela tem síndrome de Down e aí você vai buscar sintomas e sinais de transtorno do espectro autista. Porque síndrome de Down não tem nada a ver com autismo. São condições totalmente diferentes. As manifestações clínicas são diferentes. Há muito pouca sobreposição disso. Então, quando você quiser fazer um bom diagnóstico de autismo numa criança com síndrome de Down, comece esquecendo que ela tem síndrome de Down. Aí você busca os sinais do autismo. Se você achou os sinais, você faz o diagnóstico nessa criança. E é importante também que os pais tenham esse olhar diferenciado e que o médico também tenha esse olhar. Porque o que mais se ouve, né, como o senhor já disse antes, isso é da síndrome de Down. Né? Exatamente, exatamente isso. Meu filho tem mania, não é o Theo, né? Mas as mães comentam, meu filho tem mania de se bater, ou meu filho tem mania de fechar uma gaveta, ou de bater uma porta, ele não pode ver nada fora do lugar. Não, mas isso é da síndrome de Down. E eu não me conformo com essa resposta, sabe? Jordana, tem uma coisa que eu sempre gosto de orientar as famílias, que é o seguinte, ó, quem tem filho com síndrome de Down, começa a conhecer um monte de mãe com filho com síndrome de Down, tá certo? Porque a vida ela é assim, né? Então, se eu tenho um filho com TDAH, eu começo a conhecer mãe com TDAH, com criança com TDAH. Se eu tenho um filho com autismo, eu começo a fazer parte de grupos de autismo e tal. Então, se você tem um filho com síndrome de Down, começa a observar, pessoal, as outras crianças com síndrome de Down. Porque a criança típica com síndrome de Down, ela tem uma evolução que ela é muito parecida entre uma criança e outra. Então, se você colocar 50 nenê com síndrome de Down aqui, você vai perceber que todos eles têm uma evolução que ela segue alguns parâmetros. Se você começa a perceber que o seu filho ele está destoando, quer dizer assim, todos os outros nenês com síndrome de Down, eles têm um determinado desenvolvimento da fala, do comportamento, da imitação, coisa e tal. E o seu está ficando para trás,
tem que acender uma red flag, tem que ter uma bandeira vermelha, dizendo assim, olha, meu filho deve ter mais alguma coisa, talvez ele não tenha só síndrome de Down. E aí você começa a buscar, e é aí que você começa a fazer outros diagnósticos. Isso é uma excelente dica. Observe outras crianças que têm uma condição parecida com a do seu filho. Se você perceber que o seu nenê está destoando muito do grupo dos outros nenês, comece a se preocupar. Ou pelo menos fale isso para o médico. Diga para ele assim, doutor, eu conheço mais 10 crianças com síndrome de Down e o único que não fala é o meu filho. Os outros 10 que têm 4 anos estão falando, o meu é o único que não fala. Por que será? Porque às vezes o médico, ouvindo isso, a pessoa se toca e fala, porra, acho que eu vou dar uma investigada nisso aí. Vai que tem mais coisa do que a síndrome de Down. E é nisso que você consegue fazer um belíssimo diagnóstico de uma outra condição. Não precisa ser autismo, pode ser uma apraxia da fala, ou às vezes uma epilepsia que está comprometendo mais o desenvolvimento da criança. Você começa a fazer uma intervenção nisso e o desenvolvimento da criança com síndrome de Down vai lá para cima. Ótimo. Tem muitas perguntas aqui, eu não sei se você vai conseguir responder a todas, mas se quiser... Vamos. O básico, né? Que o senhor fala nas lives e sobre o autismo, ainda vamos falar mais um pouquinho, depois a gente passa para as perguntas, né? Perfeito. Eu acho que tem uma pergunta que foi uma daquelas que mandaram lá na minha página, Jordana, que eu te mandei também, que eu acho que talvez seja a pergunta de ouro quando a gente fala de autismo na síndrome de Down, né? Que é assim, ó, como eu vou suspeitar que a minha criança que tem síndrome de Down também tem autismo? Então, veja, pessoal, isso é muito mais fácil do que vocês imaginam. Desde que você tenha alguns dados para você pensar, não é difícil você suspeitar de autismo na síndrome de Down. Eu vou dar alguns parâmetros que fica fácil para vocês pensarem sobre isso. O primeiro parâmetro, para você suspeitar de autismo numa criança com síndrome de Down, você tem que conhecer um conceito que nós chamamos de atenção compartilhada. Atenção compartilhada é o conceito mais importante para o diagnóstico de transtorno do espectro autista hoje. Tenha síndrome de Down ou não tenha, não interessa. Quando você vai fazer diagnóstico de autismo, você tem que pensar na atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada? Atenção compartilhada é você prestar atenção no que uma pessoa já está prestando atenção. Então, por exemplo, eu estou aqui numa calçada e aí eu vejo alguma coisa lá do outro lado da rua, um assalto, por exemplo, uma coisa que chama muito atenção. E tem uma pessoa do meu lado aqui, da calçada comigo. Daí eu falo assim, olha aquele assalto! A pessoa que está do meu lado aqui, ela vai olhar para aquilo lá. Isso é atenção compartilhada, ou seja, eu e essa outra pessoa que tá aqui do meu lado, vamos compartilhar a nossa atenção na mesma coisa que está acontecendo lá. Atenção compartilhada é um processo cerebral que ele tem que estar presente em pessoas que não são autistas. Quando que isso começa a surgir no cérebro? A partir de 10, 11 meses de idade. Então, a partir de 10, 11 meses de idade, o bebê começa a prestar atenção em coisas que os outros estão prestando atenção. E a partir de 13 a 14 meses de idade, então pouco depois de um ano e um mês, 1 ano e 2 meses, 100% das crianças que não têm autismo têm que ter atenção compartilhada. Então, pessoal, se você tem um bebê de 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, e você fala assim, olha aquilo, o bebê obrigatoriamente tem que olhar para aquilo e olhar para você. Nós chamamos isso de triangulação da atenção compartilhada. 100% das crianças autistas falham na atenção compartilhada. Então, se você tem um bebê de 1 ano e 3, 1 ano e 4, ele não tem atenção compartilhada, a chance dele ser autista é gigantesca. Aí você vai falar para mim, mas Paulo, a atenção compartilhada é importante? Não é importante, é fundamental. É através da atenção compartilhada, por exemplo, que você aprende a falar. Quer um exemplo? Eu pego isso aqui, ó, peguei um objeto que estava aqui em cima. Isso aqui é uma caneta, tá certo? Eu estendo a caneta para cá assim, e tem uma criança que está aqui na minha frente. Aí eu falo assim, olha aquilo. Aí a criança olha para a caneta e olha para mim. E aí eu digo para ela assim, caneta. Então eu mostrei uma caneta lá longe e falo para a criança que está do meu lado, olha. A criança olha para a caneta e olha para mim. E aí eu digo a ela, caneta. Isso, você entende que ela compartilhou a atenção no mesmo objeto. E aí eu falo a palavra caneta.
e nesse momento o cérebro da criança começa a parear essas duas informações. Uma informação auditiva, que é caneta, com uma informação visual, que é esse objeto que eu estou segurando. Então, gente, é através da atenção compartilhada. A atenção compartilhada é um dos principais fenômenos pelos quais uma criança desenvolve a fala. Perceba que a atenção compartilhada não está comprometida no transtorno do espectro, na síndrome de Down. A atenção compartilhada está muito comprometida no autismo. Então, se você tem um bebê com síndrome de Down, com 1 ano e meio, e ele não presta atenção quando você aponta alguma coisa, isso não é da síndrome de Down. Isso tem que te fazer pensar numa comorbidade entre síndrome de Down e transtorno do espectro autista. Então, esse eu acho que talvez seja o primeiro ponto, o mais importante assim, para as famílias. Vou dar uma outra dica. Bebês a partir de 10 meses de idade, um bebê miúdo de 10 meses de idade, ele começa a responder pelo nome. Antes de 10 meses de idade, o bebê ele responde, quando a gente chama ele pelo nome, se a fala for muito afetuosa para ele. Então, por exemplo, se a mãe chamar, se o pai chamar, se a avó chamar, se a prof chamar, aí o bebê olha para aquela pessoa. Mas se uma pessoa estranha chamar, geralmente ele não olha. Mas a partir de 10 meses de idade, os bebês típicos, eles começam a responder pelo nome. É como, para vocês entenderem, se bebês abaixo de 10 meses, eles não soubessem que ele tem um nome. É como se o bebê abaixo de 10 meses, ele entendesse que ele ainda é uma continuação da mãe, por exemplo. Mas a partir de 10 meses, não. A partir de 10 meses ele entende que ele é um nome, que ele tem um nome. Então, se o seu bebê tem 12 meses, bebê com síndrome de Down, já passou de 10 meses, você está chamando ele pelo nome e ele não olha para você, alguma coisa de estranha tem. Porque bebês a partir de 10 meses respondem pelo nome, a menos que eles sejam autistas. Porque o bebê autista, ele não responde quando chamado. Ele não responde pelo nome, ele não responde por nenhum outro estímulo. Ou responde numa quantidade muito baixa, na verdade. Então essa é uma outra dica. Se o teu bebê com síndrome de Down passou de 10, 11 meses, ele não está respondendo pelo nome, comece a prestar atenção, porque é possível que esse bebê esteja dentro do transtorno do espectro autista. E essa atenção compartilhada, doutor, só à vontade. Ela tem que acontecer sempre? Ou às vezes ela acontece? Sempre. Sempre. Ah, sim. Você está falando, vamos supor uma pessoa típica, né? Eu, por exemplo. Vamos falar sobre a minha atenção compartilhada. Não é sempre 100% das vezes não, mas é na imensa maioria. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala sobre responder, nada é sempre. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre responder quando chamado, se eu perguntar para você assim, Jordana, você sempre responde quando alguém te chama? Você vai falar, respondo, Paulo. Sempre que alguém me chama, eu respondo. Não é verdade. Vou dar um exemplo. Hoje à noite, por exemplo, você está na tua cozinha cozinhando, fazendo comida, teu marido aparece na porta com o neném no colo e fala assim, Jordana, aonde que está a fralda? Você não vai olhar. Você vai falar assim, está na gaveta. E você continua cozinhando. Ou seja, você que é uma pessoa típica, não responde com contato visual em 100% das vezes. Tem um número, que eu acho que é um número bom para a gente pensar nele, que é taxa de 80%. O que significa isso? Uma pessoa típica, uma pessoa de bom desenvolvimento, que não tem um desenvolvimento atípico, ela se comporta de forma adequada acima de 80% das vezes. Então eu diria para você assim, olha, uma criança de bom desenvolvimento, acima de 80% das vezes, quando chamada, ela faz contato visual. Acima de 80% das vezes, quando estimulada, ela estabelece a atenção compartilhada. Só que quando é autista, Linda, não é 70%, 50%, nada, é zero. O autista ele não tem atenção compartilhada. Ele raramente ele vai desenvolver a atenção compartilhada. Entendi. Então, é por isso que eu sempre digo assim, que quando você passa a saber disso, é muito fácil você fazer o diagnóstico de autismo na criança com síndrome de Down. Porque a criança com síndrome de Down tem atenção compartilhada normal. Ela não tem problema com isso. Né? A criança com síndrome de Down, quando você chama, ela olha para você, ela mantém contato visual. Então, quando a coisa começa a sair desse perfil de comportamento, você começa a pensar. Tem uma outra coisa, gente, que isso é o que eu acho mais que chama mais atenção.
Bom, eu imagino que uma boa quantidade das pessoas que estão assistindo essa live tem filho com síndrome de Down ou conhece crianças com síndrome de Down, né? Se eu pudesse te dizer assim, ó, me dá uma característica de uma criança com síndrome de Down. Porra, eu acho que 99% vão dizer assim, ah, ele é muito querido. Ele é muito querido, ele é muito afetuoso, ele fica pulando em cima da gente, ele gosta de dar abraço, né? Então, veja, é da natureza de muitas crianças com síndrome de Down, e isso já foi estudado à exaustão, é da natureza de muitas crianças com síndrome de Down a troca de afeto. Então, tem um bolinho de crianças ali, vamos falar do nenê de síndrome de Down com 4, 5 anos de idade. Tem um bolinho ali de criança típica, com 4, 5, 6 crianças ali, nenhuma tem síndrome de Down. Você solta o teu com síndrome de Down aqui, o que ele faz? Ele vai lá. Quando ele chega lá, ele pode não saber o que tem que fazer. Mas ele vai sentar junto, ele pega alguma coisa para mexer, ele às vezes cutuca um, ele abre um sorriso desse tamanho aqui para o outro que está do lado. Quer dizer, a troca de afeto ela é muito evidente na criança com síndrome de Down. A criança com autismo, isso é um dos comportamentos que falha. Então, a criança com autismo tem um bolinho lá de 5, 6 crianças típicas, você solta a tua criança com autismo aqui, ela sai andando. Ela sai andando para cá. Ou quando ela vai lá, naquele bolinho de criança, ela não foi motivada pelas crianças. Ela foi motivada, por exemplo, por um objeto. Então, ela viu alguma coisa que foi do interesse, ela vai lá, pega aquele objeto, faz assim com a mão assim e sai andando, por exemplo. Então, isso é uma característica que chama muito a atenção. Crianças com síndrome de Down têm uma reciprocidade, uma troca de comportamento, uma troca de afeto enorme. Veja, eu não estou dizendo que eles são bonzinhos, não, porque eu sei que tem os que batem, tudo tal. Mas quando as coisas estão bem, quando está tudo tranquilo, são crianças extremamente afetuosas. E nesse ponto, a criança com síndrome de Down com autismo, ela tem um comportamento muito diferente, muito diferente. Então, eu acho que esses 3 pontos, pessoal, são os mais marcantes, assim. Então, a atenção compartilhada para fazer diagnóstico de autismo e síndrome de Down, essa questão da troca de afeto e responder ao nome depois de 10 meses de idade. Eu acho que se você ficar atento nesses 3 pontos, a tua chance de conseguir fazer o diagnóstico do autismo numa criança com síndrome de Down aumenta muito. Tem uma mãe que perguntou da síndrome de Dandy-Walker, se ela pode ser confundida com autismo. Eu não conheço. Nossa, essa pergunta é muito boa, só que eu precisaria começar a responder ela hoje e acabar amanhã. Dandy-Walker é uma síndrome em que você tem uma malformação no cerebelo. Ele não é no cérebro. Mas é fácil, tudo é fácil. Se você colocar sua mão aqui atrás da cabeça e for descendo, chega uma hora que o dedo cai num buraco aqui, que acaba o osso. Teu dedo cai num buraco. Quando teu dedo cai nesse buraco aqui atrás, existe uma estrutura ali que se chama cerebelo. Então o cerebelo ele está atrás do cérebro, tá certo? O cérebro está aqui, o cerebelo está aqui atrás. Cerebelo é uma palavra que vem do grego, que significa o quê? O pequeno cérebro. Então ele é como se fosse um cérebro pequenininho localizado atrás do cérebro. O cerebelo ele tem 2 hemisférios, e ele tem um vermes aqui no meio. Imagina, pessoal, o cerebelo é igualzinho uma borboleta. A borboleta tem 2 asas e tem o miolinho da borboleta, o corpinho aqui assim, não é? O cerebelo é exatamente igual. As asas a gente chama de hemisférios cerebelares, e o corpinho aqui da borboleta no cerebelo a gente chama de vermes cerebelar. A síndrome de Dandy-Walker é uma síndrome que você tem uma malformação, pode ter outras coisas, mas isso é o principal. Você tem uma malformação dessa porção do meio aqui do cerebelo. O que nós sabemos hoje? Aliás, isso é uma parte do autismo que eu adoro estudar, que é o cerebelo no transtorno do espectro autista. É pouco estudado, mas é muito importante isso. O cerebelo ele está muito relacionado ao transtorno do espectro autista. Por quê? Até alguns anos atrás, a gente imaginava que o cerebelo ele servia basicamente para motricidade e para equilíbrio. E isso é totalmente verdadeiro, nós sabemos que isso é verdade, né? Tanto que o cara, quando bebe, ele perde o equilíbrio, não perde? Por que ele perde o equilíbrio? Porque o álcool vai até o cerebelo, ele danifica temporariamente um grupo de células que nós chamamos de células de Purkinje, que são as células do equilíbrio, que estão localizadas no lóbulo flóculo nodular. E enquanto as células de Purkinje do cerebelo estão sob a influência do álcool, aquele cara fica sem equilíbrio. Conforme as células de Purkinje vão se livrando do álcool, ele vai voltando a ter equilíbrio. Então, durante muitos anos, a gente achou que o cerebelo era isso. Era controle de motricidade, essa motricidade fina para escrever, para pegar coisas, e equilíbrio. Só que o que a gente sabe hoje? Que isso não é verdade.
A parte do meio do cerebelo, o verme cerebelar, o corpinho da borboleta, está muito relacionado ao controle de equilíbrio e motricidade. Agora, os hemisférios cerebelares, as partes laterais do cerebelo, estão relacionados a um controle cerebral. Então, não é que essas funções elas estejam no cerebelo, mas o cerebelo exerce controle sobre o cérebro para treino, por exemplo, de fala, para alfabetização. O cerebelo está muito relacionado ao aprendizado da leitura e da escrita. Então, quando você tem uma síndrome que comprometa o cerebelo, é claro que você vai ter impacto sobre o desenvolvimento do comportamento e o desenvolvimento da fala. E autismo, na sua grande maioria das vezes, é principalmente uma alteração do comportamento e uma alteração da fala. Então, a resposta para essa mãe, de uma forma resumida, é sim. Existe uma relação enorme entre síndrome de Dunning-Walker e transtorno do espectro autista. Então tá aí respondido. Aí, daquelas perguntas, doutor, foi a do diagnóstico, como saber se uma criança com síndrome de Down tem transtorno de déficit de atenção ou autismo, né? Isso é um pouco mais complexo mesmo, né? A criança pequenininha, né? Mas pequenininha mesmo, abaixo de 2 anos, eu estou dizendo, é difícil, às vezes, você diferenciar um TDAH muito grave do transtorno do espectro autista. Então, isso pode ser um pouco complicado. Agora, veja assim, ó, é um erro a gente pensar que o autista é um grande desatento. Eu já ouvi muita gente falando isso. Porque o autista ele parece desatento. Quando você olha um autista, ele parece desatento. Só que autismo não tem nada a ver com déficit de atenção. Os circuitos cerebrais que são envolvidos, que são comprometidos, eles são totalmente diferentes, né? Eu vou dar uma explicação sobre o que é o TDAH, para daí vocês poderem entender essa diferença, tá? Não é difícil, tudo é fácil. Imagina que você pega a cabeça de uma pessoa aqui e corta o osso. Você corta o osso daqui a aqui e tira o osso aqui, tá certo? Aí vocês vão olhar o cérebro do lado esquerdo, exatamente nessa posição que vocês estão olhando a minha cabeça aqui. Tirou o osso, você vai olhar o cérebro aqui. Existem 2 regiões do cérebro que elas estão intimamente relacionadas ao controle da atenção, da concentração. A primeira região, ela fica localizada aqui atrás, grande aqui na região temporoparietal, e nós chamamos de centro posterior do controle da atenção. A outra região, ela fica localizada aqui na frente, e essa é dos 2 lados, ela é bilateral, e ela se chama centro anterior do controle da atenção. Então presta atenção. Aqui atrás tem o centro posterior do controle da atenção, e aqui na frente tem o centro anterior do controle da atenção. O centro posterior do controle da atenção, que é esse aqui, é o pedaço do seu cérebro que diz a você no que é que você tem que prestar atenção. Então, por exemplo, nesse momento, as pessoas que estão olhando para nós dois agora aqui no computador, no celular, essa região aqui de trás, ó, que está dizendo que nós somos o foco da atenção. Veja que isso é importante, porque quando eu olho para uma... Eu estou no meu escritório aqui na minha casa, tá? Quando eu olho aqui para frente, tem um monte de coisa aqui na frente. Uma dessas coisas é o meu celular. Mas tem aqui um headphone, tem um quadro, tem uma estátua, tem meus livros aqui em cima. Como que eu sei que eu tenho que ficar olhando para a tela do meu celular? Porque essa região daqui de trás, o centro posterior do controle da atenção, elegeu o foco do meu celular como foco primário de atenção. Depois que o centro posterior do controle da atenção me disse no que é que eu tenho que prestar atenção, ele vai estimular o centro anterior do controle da atenção, que faz eu manter a minha atenção durante um período prolongado naquilo. Pessoal, esse pedaço, o centro posterior e o centro anterior do controle da atenção, é o que falha no TDAH. E por que falha? Porque o centro posterior do controle da atenção funciona com uma substância que nós chamamos de norepinefrina, é um hormônio. O centro anterior do controle da atenção funciona com uma outra substância que nós chamamos de dopamina, é outro hormônio. Isso é geneticamente produzido, geneticamente mediado. Então, se uma pessoa nasce fabricando ou usando pouca norepinefrina aqui e fabricando ou usando pouca dopamina aqui, ela não tem atenção. Ela não é capaz de perceber no que é que ela tem que prestar atenção e ela não é capaz de manter a sua atenção. Então, isso é a origem do déficit de atenção. Só que vocês sabem que o nome completo da doença é TDAH, né?
transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Como que a hiperatividade entra nisso aí? Quando uma pessoa está atenta, ela não fica parada. Então, se ela está assistindo aula, ela fica assim, ó. Ela fica lá olhando para a prof, assistindo aula, tá certo? Por quê? Porque quando o centro posterior do controle da atenção acha o foco da atenção e estimula o centro anterior do controle da atenção, para que a pessoa fique prestando atenção naquilo, o centro anterior do controle da atenção, ele faz aqui atrás, ó, o que nós chamamos de feedback negativo. O que significa isso? O centro anterior do controle da atenção, ele vai lá e bloqueia a área motora. Quando bloqueia a área motora, você fica parado. Entenderam? Então perceba que se o centro posterior não funciona, ele não estimula o centro anterior. Se o centro anterior do controle da atenção não funciona, ele não bloqueia a área motora. Então a pessoa que é desatenta, ela é hiperativa. Hiperatividade é você não conseguir ficar parado. Então é aquela criança que está assistindo aula, ela fica olhando assim para o lado, aí cai uma borracha lá, ela já quer ir lá ver que a borracha caiu, e aí a prof dá um pitão nele, ele se assusta, ele fica assim, mas o centro motor dele não está bloqueado. Aí ele pega a caneta e começa a bater a caneta assim, ó. Aí a prof fala assim, ô Pia, para de bater a caneta. Aí ele para de bater a caneta e ele começa assim na cadeira, ó. Aí a prof fala, Pia, para de se mexer na cadeira. Aí ele começa a dar chutinho na cadeira da frente. Por quê? Porque a área motora dele não está bloqueada. Isso é o TDAH. Percebam que este fenômeno não tem nada a ver com o transtorno do espectro autista, tá certo? É claro, gente, que a natureza genética dessas condições, ela pode ser muito semelhante. Então, nós sabemos hoje que em torno de 81% das pessoas com autismo também têm TDAH. Mas entendam que são condições totalmente distintas. É que como a natureza genética é a mesma, a pessoa desenvolve as duas condições. Ela desenvolve o TDAH e ela desenvolve o autismo. Para quem está acostumado com essas duas condições, o diagnóstico diferencial não é difícil, viu? É claro que para quem não é médico, para quem não está vendo isso, tal, é mais difícil de entender. Mas para uma pessoa experiente, quando você vê uma pessoa que é autista, você percebe que é totalmente diferente de TDAH, e quando você vê uma pessoa autista que tem TDAH, você vê claramente os dois sintomas. Você vê que ela tem sintomatologia autística e sintomatologia de TDAH. E isso é muito importante, porque autismo não tem tratamento medicamentoso, lógico. O tratamento do autismo é intervenções analítico-comportamentais, mas o TDAH tem tratamento medicamentoso. Você faz um psicoestimulante e você acaba com os sintomas de uma hora para outra. Então, é muito importante tal. Uma outra coisa de síndrome de Down, que nós sabemos hoje, é que em torno de 46% das crianças com síndrome de Down tem TDAH. Tá certo? 46% é quase metade. Daí você vai falar, Paulo, isso é importante, isso é fundamental. Porque uma criança com síndrome de Down, ela evidentemente já tem dificuldades de aprendizado pela questão da intelectualidade. Se além disso você ainda deixa ela desatenta, com um troço que pode ser tratado, é um desastre. Né? Então é muito importante quando você está entrevistando uma família que tem um nenê com síndrome de Down, você ficar batendo na tecla da atenção. Porque a criança com síndrome de Down ela não tem que ser desatenta, tá certo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se você tem um nenê com síndrome de Down e esse nenê é muito desatento, comece a pensar na possibilidade que, além da síndrome de Down, ele pode ter TDAH também. E se você ficar na dúvida, faça um teste terapêutico. Faz um medicamento e observa se o sintoma desaparece. Se desaparecer, o teu diagnóstico estava correto. Se você fez o medicamento, a mãe volta depois de 4 a 6 semanas e fala, não mudou nada, ele continua exatamente igual. Provavelmente você errou o diagnóstico e então você suspende a medicação. Excelente, doutor. Muito, muito boa essa explicação. As pessoas estão aqui amando. Perguntaram aqui com relação a medicamento para autismo. O senhor já respondeu aí, né? Falaram do Risperidona. Não sei onde é que está isso aqui nas minhas perguntas. Bom, depois vou falar isso aí rapidinho. Não se trata autismo com medicação, mas existem 3 condições no transtorno do espectro autista. E isso não é só para autismo não, viu? Isso se você tiver só síndrome de Down também vale. Se você tiver síndrome de Down com autismo também vale. Quando que você vai pensar em utilizar medicamento para essas crianças? Tem 3 condições. A primeira é obrigatória, se a criança tem comportamento violento. Então, se a criança tem comportamento heteroagressivo, se arranha, morde, bate nos amigos, tal, você tem que considerar fortemente o uso da medicação. Segundo, comportamento autoflagelatório. Então, aquela criança que se bate, que se machuca quando está frustrada, tal, você tem que pensar fortemente em medicação.
E o terceiro é um uso que ele é um uso temporário do medicamento. É aquela criança, pessoal, que os terapeutas da criança, quem está cuidando da criança, diz para você assim, fala assim, ó, doutor Paulo, nós não estamos conseguindo fazer o tratamento comportamental desse nenê porque ele é muito agitado. Ele é muito agitado, ele corre, ele foge da terapia. Então, nesse caso, você pode instituir um tratamento farmacológico, medicamentoso, você deixa alguns meses até que o tratamento comportamental comece a ter efeito. Começou a ter efeito, você suspende a medicação. São os 3 casos clássicos para a gente utilizar medicação nessas crianças. Só falar uma coisa que é importante. Cuidado, gente, porque às vezes a gente fala assim, ó, comportamento agressivo, violento tem que medicar. Aí o cara quer medicar um bebê de 2 anos da idade. Não, né? Comportamento agressivo, violento, é agressivo, violento de verdade. Se o bebê de 2 anos está bravo, você segura. Tá certo? Não é isso, né? Bebê de 2 anos não vai machucar ninguém. Eu estou falando de uma criança grande, que realmente possa machucar alguém, que bata num amigo na escola, ou que realmente se machuque. Eu não estou falando daquele bebê, por exemplo, que é contrariado e dá um tapinha na cara. Não é isso. É realmente se for um problema grave de comportamento. E eu falo isso porque alguém falou em risperidona. Eu já vi bebê de 1 ano e meio usando risperidona. Isso é absurdo, gente. Não existe isso aí. Primeiro, o medicamento nem foi liberado para essa idade, para começar. Segundo, não existe bebê violento. Bebê violento você segura, tá certo? Então, nós estamos falando aqui de crianças maiores que realmente podem vitimizar outras crianças, né? E, doutor, essas intervenções, no caso, as pessoas estão perguntando quais seriam, né? Psicologia, terapia ocupacional, Perfeito. ABA... Perfeito. Vamos pensar numa criança, então, que tem um diagnóstico bem feito de síndrome de Down e autismo, tá bom? Existe um tripé, que eu costumo dizer, que é um tripé que todas as crianças com síndrome de Down e autismo vão fazer. Eu não estou dizendo que elas vão fazer só isso, mas isto será obrigatório. Primeiro, psicologia ABA, psicologia analítico-comportamental. Todas vão ter que fazer, em carga horária alta. Segundo, fonoaudiologia. Todas vão ter que fazer, carga horária alta. E terceira, terapia ocupacional. Essa terapia ocupacional ela vai ser subdividida em dois grandes campos. Então, existe uma parte do treinamento da terapia ocupacional que ele é destinado a treino de motricidade fina e ampla, de atividades de vida diária e de atividades de vida prática. E um outro pedaço da terapia ocupacional, que aqui no Brasil isso ficou a cargo dos terapeutas ocupacionais, que é a integração sensorial, nas crianças que têm síndromes hipersensoriais ou hipossensoriais. Então, esse seria o tripé, pessoal. Psicologia, ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional. As outras terapias, elas vão depender da análise do caso. Tem gente que vai precisar, tem gente que não vai precisar. E também depende da idade, por exemplo. Você não vai fazer psicopedagogia num bebê autista de 1 ano, não tem cabimento, né? Mas você não vai deixar de fazer psicopedagogia num autista de 6 anos no primeiro ano do fundamental. É claro que ele vai precisar, né? Síndrome de Down, autismo no primeiro ano do fundamental, é claro que vai precisar de psicopedagogia. Então tem outras terapias que elas vão se juntando conforme a criança vai crescendo. Na questão específica da fala, isso é um ponto muito interessante, porque a fala é o que existe de mais complexo no cérebro humano. Se você pensar nos seres humanos, né, nós somos o ápice do desenvolvimento dos animais. Por que nós somos o que nós somos? Né? Por que o homem virou o que ele é? Por causa da fala. Exclusivamente por causa da fala. A fala, ela permite uma troca de informação muito rápida entre as pessoas e o principal, uma troca de informação muito precisa entre as pessoas. Então, ensinar a fala para essas crianças é absolutamente fundamental. É claro, gente, que tem algumas pessoas, algumas crianças com Down e autismo que não vão aprender a falar, tá certo? E aí então nós vamos ter outras estratégias para essas crianças. Mas o ensino da fala é absolutamente fundamental. Isso aí, Jordânia, tem outra coisa interessante. Eu vou falar e vai parecer um detalhe besta, mas não é. Quando você tem o atraso da fala da criança com síndrome de Down, o atraso é de um jeito. Quando você tem o atraso da fala da criança com síndrome de Down e autismo, fala de outro jeito. Você quer ver um exemplo? Uhum. Você sabe que criança com síndrome de Down tem muita perda auditiva condutiva, né? Quer dizer assim, eles costumam ter acúmulo de líquido na orelha média, ou porque tem infecção de repetição, ou porque tem alergia, ou porque tem uma malformação da tuba de Eustáquio, também é muito frequente, ou a tuba de Eustáquio é muito fininho, mas é comum perda auditiva condutiva.
A perda auditiva condutiva, que chega ali a 60%, 70% das crianças com síndrome de Down, ela gera uma perda de audição, que é uma perda de audição flutuante. Por quê? Porque o dia que tem mais líquido, a criança ouve menos. O dia que não tem líquido, a criança ouve normal. O dia que tem um pouco de líquido, a criança ouve um pouco. Então, a perda auditiva condutiva, na criança com síndrome de Down, ela faz com que um dia a criança ouça bem, no outro não tão bem, coisa e tal. Isso vai variando conforme o tempo. Nós sabemos que isso provoca uma alteração da fala super específica, que a criança passa a ter dificuldade para falar o final das palavras. Então, veja, o nenê com síndrome de Down, muitas vezes, ele não tem atraso intenso para falar. Mas, claro, tem, né? Se você comparar com uma criança típica, é óbvio que tem. Mas eu estou dizendo assim, a criança com síndrome de Down sem autismo, ela vai desenvolvendo a fala naquela tocadinha dela, mas geralmente o que ela tem dificuldade para falar é o final da palavra. Então ela vai falar, sei lá, por exemplo, borboleta, ela fala boboleia. Boboleia. O final da palavra ela tem dificuldade. Por quê? Porque isso é decorrente dessa perda auditiva flutuante que acontece. A criança com autismo e síndrome de Down não tem essa dificuldade no final da palavra. Ela tem um atraso global do desenvolvimento da fala. Por quê? Porque a criança autista ela tem dificuldade para aprender a falar, não porque ela tem um problema propriamente da fala. Ela tem um outro problema que nós chamamos de cópia de comportamento, cópia da fala, né? Tem que entender assim, como que uma criança aprende a falar? Uma criança aprende a falar copiando a fala dos outros. Ninguém ensina ninguém a falar. Nós aqui, que somos típicos, que falamos normalmente, quando a gente era criança, nós não fomos ensinados a falar. Como que a gente aprendeu a falar? Observando. Você foi observando sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus tios, o pessoal da escola falar coisa e tal, e você aprendeu a falar. É justamente isso que falha no cérebro da criança com autismo. Esses fenômenos de cópia do comportamento verbal, eles são danificados no cérebro da criança autista. Então, a criança autista, ela tem um atraso global do desenvolvimento da fala. Não é que ela fala errado ou que ela não consegue falar o final da palavra, todo o desenvolvimento da fala fica atrasado. Só que, veja assim, pessoal, para você perceber isso numa consulta, você tem que saber isso e fazer as perguntas para a família específicas, porque a família não vai espontaneamente falar para você, ah, Paulo, é verdade, ele não fala o terço final da palavra. Nenhuma família vai falar isso. Então, os profissionais têm que ter esse conhecimento para perguntar exatamente para a família o que tem que ser dito. Então, seria dizer uma palavra como mamãe, a palavra não sai inteira. Sai, por exemplo, mas o final da palavra não sai. Isso é muito comum na perda auditiva condutiva da síndrome de Down. Mais de metade das crianças com síndrome de Down tem isso. E daí a importância de você fazer avaliações otorrinolaringológicas frequentes nessas crianças, né? Eu vou dar outro exemplo para você, se você me permitir, Jordana. Olha esse número aqui que é muito interessante. Uma sala de ensino fundamental, da molecada lá da escola, do ensino fundamental, você sabe que existe um ruído de fundo, né? Tem as crianças que ficam conversando, tem o pessoal que passa no corredor tal. Em média, uma sala de ensino fundamental tem um ruído de fundo em torno de 50 decibéis, tá certo? 50 decibéis, isso é normal. Um professor, dentro da sala de aula, ele fala entre 60 e 62 decibéis. Você entende que é muito próximo o ruído de fundo e a fala do professor. Então, o que acontece? Se uma criança com síndrome de Down ela tiver uma pequeníssima perda auditiva, ela já não consegue mais perceber o que é o ruído de fundo e o que é a fala do professor. Então, perdas auditivas em criança com síndrome de Down, pessoal, mesmo que o exame mostre que ela é muito discreta, ela precisa ser muito valorizada, porque ela pode ter um impacto enorme sobre o aprendizado dessa criança, porque ela passa a ser incapaz de perceber se quem está falando é o professor ou é o ruído da sala. Quer outro exemplo? Como a audição dessa criança ela pode ser flutuante, o professor pode achar que essa criança com síndrome de Down, por exemplo, tem um distúrbio de comportamento que ela não tem. Por quê? Porque o dia que ela está ouvindo melhor, ela obedece. O dia que ela está ouvindo pior, ela não obedece. E aí o professor passa a achar que ela tem um problema de comportamento e ela não tem. O que ela tem é uma perda auditiva condutiva flutuante. Ótimo, entendi. As pessoas estão perguntando da apraxia, se tem diferença da apraxia.
Não tem diferença entre a criança típica e a criança atípica, mas o diagnóstico é muito mais difícil, né? Bom, vou falar o que é apraxia, porque talvez não é todo mundo que pode saber, né? Apraxia, pessoal, é assim, ó. Apraxia é o controle e o planejamento motor da fala. Então, por exemplo, eu vou mostrar uma situação para vocês que vai ficar fácil de entender. Eu entro num shopping e eu vejo lá de longe a Jordana, tá certo? No que eu olho ela lá longe, eu falo, pô, eu conheço ela. Qual que é a primeira coisa que surge no meu cérebro? A chamada volição comunicativa. O que é volição? Vontade de me comunicar. Então eu vejo ela e falo, acho que eu vou lá cumprimentar ela, surgiu a vontade. Aí eu começo a ir andando em direção a ela. Nesse momento, é claro que isso que eu estou falando acontece em milionésimos de segundo, tá? É só para entender. Aí surgiu a vontade, eu vou andando em direção a ela. Conforme eu vou andando em direção a ela, o meu cérebro vai criando conteúdo comunicativo. Por quê? Porque quando eu encontrar ela, eu tenho que saber o que eu vou falar. Então, eu vou encontrar ela e vou falar assim, nossa, linda, você por aqui, o que você está fazendo aqui? Então, meu cérebro precisou criar o conteúdo. E eu vou criando isso, eu vou pensando nisso, coisa e tal. Quando eu chego do lado dela e eu vou dar um beijo no rosto dela para falar isso aí para ela, eu dou um beijo no rosto dela e imediatamente a minha boca começa a mexer para eu falar isso. Isso é a fase final da fala, ou seja, é o meu cérebro controlando a motricidade da minha boca para as palavras saírem com perfeição. Então, na apraxia da fala, todo o fenômeno anterior acontece normalmente. A volição ela surge, eu vou indo em direção à Jordana, eu vou criando o conteúdo do que eu vou falar com perfeição, mas quando eu chego do lado dela e a minha boca tem que mexer para eu conseguir falar, na apraxia, esse controle motor ele não sai. Então, as palavras elas saem tudo errado. Né? O controle da fala não acontece. Uma característica importante que os fonoaudiólogos nos ensinam sobre isso, né, é que existe um erro que ele é assistemático. Quer dizer, cada hora a criança fala de um jeito diferente. Então você fala para ela assim, linda, fale cachorro. Ela fala tachorro. Daí você fala, não, cachorro. Ela fala tamocho. Daí você fala, não, cachorro. Ela fala tamoio. Por quê? Porque ela está tentando falar cachorro. O cérebro dela pensou cachorro. Ela entendeu que é para ela falar cachorro. Só que quando a área de Broca, junto com a área de Dronker, aqui na frente do cérebro, que controla a motricidade da boca, vai tentar falar, sai tudo errado. Então ela vai errando cada vez de um jeito. Diagnóstico de apraxia, pessoal, é feito com fonoaudiólogo, hein? Tá uma folia isso aí, de todo mundo achar que pode fazer diagnóstico de apraxia. Bom, assim, não precisa ser só o fonoaudiólogo. Um bom neurologista que tenha muita experiência com fala também pode diagnosticar. Mas isso aí virou folia agora de todo mundo achar que tem apraxia. Então, diagnóstico de apraxia é um troço complexo, é para gente que verdadeiramente entende de fala em criança. Quem entende de fala em criança é fonoaudiólogo. Exato. Doutor, a gente está quase acabando. Ai, ai. Eu tenho que aprender a fazer live lá no YouTube, que lá não tem tempo. Tem uma pergunta aqui. Se o autismo tem a ver com a hipotonia muscular, né? Perfeito. Tem muito a ver. Quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que o sistema motor no cérebro do autista ele é alterado. É muito curioso isso, porque quando você vai ler os critérios diagnósticos do autismo, não se fala nada do componente motor, mas tem muito a ver. Existem algumas síndromes em que isso é muito marcante. Por exemplo, existe uma síndrome chamada síndrome de Phelan-McDermid, que é a alteração do SHANK3, lá, uma alteração genética, que a criança começa com uma motricidade muito ruim, ela é muito flácida, e aí ela vai crescendo e ela desenvolve o autismo. É uma síndrome comum essa aí hoje em dia, viu? Precisa estudar, síndrome de Phelan-McDermid. Mas, de uma forma geral, todos os autistas, eu vou falar de novo, são todos. Alguém vai falar, não, mas todos mesmo? Todos. Todos os autistas têm algum problema motor. Às vezes ele é um problema discreto e você vai perceber só quando a criança, por exemplo, for começar a pegar lápis. Às vezes ele é um problema maior e leva até atraso do desenvolvimento do engatinhar, do desenvolvimento do andar sem apoio e tal, mas 100% dos autistas têm alteração da motricidade. Isso é muito importante, porque os estudos estão mostrando que quando você trabalha motricidade na criança com autismo, isso facilita o desenvolvimento da fala.
Porra, e trabalhar motricidade é um negócio que a criança adora. Você põe o educador físico para trabalhar, você faz uma psicomotricidade aquática tal, você põe a criança para brincar numa área livre com outras crianças, de uma forma orientada, sistematizada, você está trabalhando a motricidade e indiretamente você está melhorando o desenvolvimento da fala. Então é muito importante trabalhar a motricidade em autista. Gente, tem muitas perguntas, a gente não vai dar conta de responder. Doutor, não vai dar conta de responder porque não tem tempo, a gente teria que fazer outra live. Doutor, quer alguma coisa que o senhor queira falar, assim, que seja muito específico, que seja muito importante, além de tudo, né, que já foi dito aqui? Teve uma pergunta que a gente recebeu hoje que eu achei muito curiosa, assim, que eu acho que eu até te mandei essa pergunta que foi na minha página. Eu vou responder ela em 2 minutos. Uma mãe perguntou se aquela demência que acontece na síndrome de Down, se ela é uma forma de autismo. Eu acho essa pergunta super inteligente, assim, né? Por quê? Existe uma demência que a gente chama de demência precoce na pessoa com síndrome de Down, que é exatamente como se fosse o Alzheimer, é um Alzheimer, só que ele acontece muito precocemente, já a partir de 45, 50 anos de idade, né? Por que isso acontece? Síndrome de Down não tem 3 cromossomo 21, não é trissomia do cromossomo 21. No cromossomo 21, no cromossomo 21 normal, existe um gene que se chama gene APP, que codifica uma proteína que se chama proteína precursora amiloide. Então, como você tem 3 cromossomo 21 nessas crianças, elas têm mais gene APP, portanto elas formam mais proteína precursora amiloide. E o que essa proteína precursora amiloide faz? Ela vai lá no cérebro e ela começa a se depositar no cérebro e forma as chamadas placas amiloide. E a placa amiloide vai diminuindo a velocidade com que o cérebro se conecta, com que os neurônios se conectam. E isso leva à demência precoce. Então, pessoal, isso aí não tem nada a ver com transtorno do espectro autista. A sintomatologia, ela pode em algum momento parecer, porque a pessoa começa a perder a fala, começa a perder a memória, depois ela pode até ter alterações motoras, tal, mas não tem nada a ver com transtorno do espectro autista. São 2 condições totalmente distintas, inclusive de naturezas genéticas distintas também. Pergunta última. Se a suplementação pode prevenir essa demência? Não, não existe nenhum estudo, que fale sobre isso. Aparentemente, a demência senil ela ainda não tem um tratamento que seja realmente eficaz. Existem substâncias que podem retardar a evolução da doença, medicamentos, mas não há nada que você possa fazer antes para prevenir isso aí. Então, estamos aí. O pessoal perguntou do sono, distúrbio do sono, se tem a ver com autismo também, dentro da síndrome de Down. Tem muito isso tem muita coisa. Essa é aquela live que precisa começar hoje e acabar semana que vem. A gente vai marcar outra. Pronto. Se o doutor aceitar, claro. Jordana, obrigado pelo convite. Acho que foi uma noite produtiva, conseguimos discutir bastante coisa e esse é um assunto que nunca se encerra, né, Linda? Uma dúvida vai puxando a outra, e isso aí é a beleza da neurociência, tá nisso. É um assunto que nunca se encerra. Quero agradecer ao pessoal que assistiu também. Espero que tenha sido útil, que a gente tenha tomado o tempo de vocês de uma forma útil e mais para frente um pouco a gente marca uma outra. Com certeza. Doutor, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Gratidão. Obrigado eu pelo convite. Tá? Todo A mundo honra foi super minha. Feliz e agradecendo pela live. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.